Acho que você tem que entender o propósito que vem por trás do empreender. Porque o empreender não é só ganhar dinheiro, não é só essa questão financeira. Eu acho que é questão de transformação, do impacto que a gente tem na sociedade, do impacto que a gente tem na vida das pessoas. Começando agora, mais um e-show. Empreendedorismo é inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje vamos ver a primeira parte da entrevista com Clara Medeiros, CEO e fundadora da rede Dona Mocinha. Vamos ver a Clara? Vamos com a gente! Estamos aqui com Clara Medeiros, a Clara da rede Dona Mocinha. Clara, seja muito bem-vinda ao e-show. Tudo bem, estou muito lisonjeada de estar aqui e eu vou entregar o meu melhor, contar um pouquinho da minha história. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser incrível. Que maravilha, Clara. Vamos começar lá no início, lá quando Clara começou com esse negócio, né, fundadora, né, da rede Dona Mocinha. Eu quero saber o seguinte: como é que você, quando criança, quando ainda estudante, jovem e tal, você já notou alguns traços assim daquela coisa de empreendedora? Conta aí, o que você fez, o que você estudou? Então, essa questão da infância é interessante porque desde sempre, meu pai sempre teve duas brincadeiras comigo. Ele sempre falou que eu era do contra, ele sempre me chamou do contra, e eu também sempre tive essa questão de liderança, né? Eu sempre era a professora da turma, eu sempre queria juntar todo mundo, eu mandava nos meninos até mais velhos. Então acho que esse perfil de liderança, de organizar, de vamos nos juntar, nos unir aqui, sempre foi uma coisa desde a infância. Inclusive há uns 2 anos atrás, a gente pegou, antes era fita, né, porque meu pai filmava a gente, tudo ele filmava, e aí a gente pegou essas fitas e passou tudo pra DVD, né, pra eternizar os CDs, porque as fitas estavam ficando deterioradas, né, por conta do tempo. Passamos tudo pra CD e aí a gente foi assistir alguns DVDs, né? E tinha algumas situações que todo mundo ficou morrendo de rir. Cara, como você não mudou? Como você já era isso desde criança? Então, eu acho que realmente essa questão, como eu disse, da liderança, de juntar todo mundo, de querer organizar, é uma coisa que já era minha lá mesmo, lá do início da infância. E como é que começou, né, esse negócio, né? O que você estudou, né, antes? Você se preparou, né, para empreender? Como é que foi isso? Conta pra gente. Então, vou contar um pouquinho da minha história, porque ela não começa na Dona Mocinha, pelo contrário, acho que a Dona Mocinha é o meio. Eu empreendo desde os meus 17 anos, sempre gostei de joias e semijoias, então com 17, 18 anos ali eu comecei a vender semijoias de forma, sem CNPJ, né, autônoma, e aí vendia, né, minhas semijoias, tudo. Quando eu fiz uma graninha um pouco mais com essa semijoia, eu fui pra joia. Ali com meus 19 anos mais ou menos, eu desenhava joias, né, peças com pedras, tudo, e daí vendia para amigas da minha mãe, para pessoas que gostavam do design, porque eu sempre amei muito design. E aí foi minha vida empreendedora, começou nisso. Nesse meio tempo, eu também fiz direito, porque era o sonho da minha mãe que eu me formasse em direito. Então, como uma filha obediente, eu fiz direito, mesmo não sendo o caminho que eu achava que eu iria percorrer, mas por uma vontade, um desejo dela, realmente eu quis agradá-la. Fiz faculdade de direito, me formei, sou formada em direito, me pós-graduei também, só que junto com a faculdade sempre empreendendo, sempre vendendo minhas coisas, sempre ali, né? E aí eu tinha que me virar bastante, porque eu tinha que fazer os estágios da faculdade, tinha que entregar minhas horas de atividades complementares, mas sempre ali do outro lado com empreender. Mas o bichinho do empreendedor já estava ali, não é isso, Clara? Isso, o bichinho do empreendedor sempre estava ali, apesar de fazer o que minha mãe pediu, né? Que ela sempre, o sonho dela era que eu fosse uma juiz, uma promotora, ela como dela era aposentada, ela queria que eu fosse mais pelo caminho da estabilidade, né? Que a gente sabe que não existe, mas era o que ela realmente projetou pra mim. Quando terminei a faculdade, eu entrei muito nova na faculdade e saí muito nova, né? Saí com 21 anos. Então eu era muito novinha quando me formei. Muito jovem mesmo. Muito jovem. E eu sempre corri muito pra ser uma das melhores da sala, nunca fiquei independente em nenhuma matéria, estudava pra caramba, porque eu queria logo terminar, entregar o canudo, tipo assim, cumprir minha obrigação
comunicação. Era isso que eu queria. Ainda trabalhei acho que um ano e pouco na área. Falei, mãe, não é isso que eu quero. Não é isso que eu projeto pra minha vida. Eu quero empreender. Como a minha avó, que era Dona Mocinha, por isso que a marca é em homenagem a ela. Dona Mocinha era minha avó. E minha avó sempre empreendeu a vida toda. E eu tinha ela como uma mulher de visão, uma mulher à frente do tempo. E eu queria ser como ela, né? Então, por isso eu falei, vou empreender. Com 22, 23 anos mais ou menos, eu recebi uma proposta de comprar uma loja de móveis planejados. E aí começa realmente a minha vida como empreendedora, porque aí eu fui para eu abri PJ e realmente eu fui fazer todo o caminho legal, né? Vamos dizer assim, porque até então as joias e semi-joias eu fazia de uma forma informal, né? Então, com 22, 23 anos, eu abri a minha primeira loja, minha loja de móveis e decoração, no qual eu fiquei 10 anos quase na área. Eu fiquei 9 anos e meio trabalhando com design de móveis e com fabricação de móveis. Foi bastante Você tempo. Fabricava e vendia. Você tinha um ponto de venda e fabricava. Isso, fabricava e vendia. Foram quase 10 anos, bastante tempo. Nós Chegou a ter mais de uma loja, Clara, ou somente uma? A loja era só uma, porém a fábrica a gente vendia para vários segmentos, desde corporativo, pessoal, a gente fazia licitação. Nós chegamos a ser a maior fábrica do norte do país. Então, nossa fábrica era muito grande, a gente fornecia para tribunais, a gente fornecia para governo. Então, a gente tinha um leque, né, muito grande. O norte teve um boom ali em 2011, 2012 com as hidrelétricas, né? Na época, as duas maiores hidrelétricas do Brasil estavam sendo construídas aqui no norte. Realmente, a gente pegou uma fase muito forte, né, no norte, que foi a fase dessas hidrelétricas, que é Santo Antônio e Jirau. E nós trabalhamos muito, 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 muito. Foram 10 anos de muito trabalho, muito erros também, né? Que a gente vai falar um pouquinho depois. Muitos acertos também, mas... Que é natural, né? É natural. Errar é natural para o empreendedor, né? Aliás, o bom empreendedor, ele erra e aprende com o erro, não é isso? Eu acho que para o ser humano. Eu acho que como ser humano a gente está aqui para errar, para aprender, para crescer, para evoluir. E tudo isso não dá para fazer numa linha íngreme, né? A gente vai fazendo assim e isso é a vida, né? Justamente. Então, assim, perfeito. Foram quase 10 anos. A Criato Design, que era minha marca de imóveis, foi uma indústria muito grande, muito próspera. A gente empregou muita gente, passou mais de 200 funcionários. Criato Design. Isso, Criato Design. Eu ainda tenho, a marca ainda é minha, eu registrei a marca. Eu sempre trabalhei para minhas marcas. Quando eu vendia joias e semi-joias, era meu nome, era Clara Medeiros. Eu tinha uma marca, era informal, mas eu criei toda uma logo, toda uma apresentação, todo um design, né? Quando eu vim para os móveis, que foi uma década de aprendizado, eu criei também a Criato Design, criei a minha marca, criei a minha fábrica e hoje é a Dona Mocinha, que também é a minha marca registrada. Então, assim, eu sempre galguei esse caminho de branding, de marca, eu sempre gostei disso, de comunicação. Então, eu falo assim, existe um feeling e existe o técnico, né? Eu acho que todo um empreendedor, os maiores, pelo menos que eu conheci, tem um feeling muito forte. Por exemplo, na Criato, quando eu comecei a vender móveis, todo mundo tinha isso. Nossa, Clara, você tem bom gosto. Quem fez sua casa? Quem desenhou seus móveis? E eu sempre vamos dizer, eu fui um pouco autodidata com essa questão do design. Isso aí sempre foi uma coisa minha desde criança. Questão de gostar de design, de estudar o design. Então, eu fiz isso de uma forma muito orgânica, né? Com bastante feeling. Obviamente que no decorrer da Criato eu fui me especializando. Cheguei aí à Itália, fazer curso em Milão. No meio do caminho, fui me especializando mais, entendendo melhor também o design, né? As tendências. A gente ia pra feira todo ano, para as maiores feiras da América Latina. Então, tudo isso, o empresário tem que estar sempre atualizado. Se atualizando, né? Aprendendo, né? E se desenvolvendo, né? Independente da área que seja, você sempre tem que estar buscando as melhores feiras, os melhores contatos. Você tem que estar sempre se atualizando, buscando inovação. Eu também sempre fui uma mulher que sempre gostei de inovar, sempre gostei de entender o novo. Então, foram uns 10 anos de muito aprendizado, que foi ali dos meus 21, 22 até os meus 31. Como eu falei, acertei muito e errei muito também, né? Como a gente ganhou dinheiro também muito jovem, fiz meu primeiro milhão com 25 anos, mais ou menos. Era muito nova. Que bacana, 25 anos. Então, foram muitos erros, né? Eu acho que, querendo ou não, quando você é muito jovem, você acha que aquilo vai ser pra sempre, que o mundo é seu. No meio desse caminho, a gente cometeu alguns tropeços. E em 2017, nós encerramos a operação da Criato Design.
design. Foi aí que eu tirei um ano, né? Fiquei um ano parada, né? Fiquei um ano estudando. Não, parada não é o nome. Parada. É o famoso sabático, né? Um sabático. Foi um sabático. Aprendendo. Passei 10 meses estudando. Fui para outras áreas que eu nunca tinha feito, como mercado financeiro. Fui estudar, fui ler, li mais de 20 livros nesses 10 meses. Então, realmente foi um ano que eu estudei muito e que eu busquei até a parte espiritual também, né? O que Deus queria para mim de propósito, o que eu ia impactar na vida das pessoas, porque eu sempre fui uma pessoa de realizar, de empregar, de transformar vidas, que isso é o que eu gosto. Gostava de ver pessoas que, por exemplo, às vezes entravam na empresa sem ter nada, nenhuma bicicleta, e saía com carro, saía com casa organizada. Então, isso era uma coisa que me realizava, né? Primeiro ponto. Acho que você tem que entender o propósito que vem por trás do empreender. Porque o empreender não é só ganhar dinheiro, não é só essa questão financeira. Eu acho que é questão de transformação, do impacto que a gente tem na sociedade, do impacto que a gente tem na vida das pessoas. As pessoas que começam ali vão galgando, né, um sucesso dentro daquilo que você se propõe. Então, eu acho que, acima de tudo, nesse ano que eu tirei, consegui enxergar algumas coisas que o dia a dia ele é tão acelerado que você não consegue enxergar, né? Nesses 10 meses, no final desses 10 meses, eu criei a Dona Mocinha. Que maravilha, não é mesmo? Na próxima semana tem mais. Você vai ver a segunda parte dessa entrevista com Clara Medeiros que você acabou de conhecer. Vejo você aqui na próxima terça. E vamos à frase da semana, e a de hoje é de autor desconhecido, que foi mandada pelo meu amigo, professor na FGV, Maurício Werner. Vamos à frase. Já que estamos de passagem, vamos deixar boas pegadas. Valeu, grande Maurício, e você aí, manda sua frase também, nós vamos encerrar o próximo programa com ela. Importantíssimo, não deixe de se inscrever, se inscreva, é só um clique aqui embaixo e nos siga nas redes. E foi muito bom ter você aqui com a gente no E-Show, o nosso canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí, forte abraço!